Entregamos as chaves do nosso apartamento e o plano até o momento é ir para o Ushuaia. Mas antes de acelerar na estrada, a gente decidiu viver 6 meses no camping para testar a estrutura, adaptar a nossa rotina e nos preparar para gerar renda como nômades digitais. Neste episódio, a gente compartilha com você mais alguns pontos do nosso planejamento, um pouco dos bastidores da nossa transição do apartamento para o trailer e alguns desafios reais que vivemos que ninguém te conta. Vem ver o que a gente tem para te contar. A decisão de ir para o Ushuaia, ela foi pensada de forma estratégica porque a gente recebeu uma proposta de trabalho no Sul, para realizar aqui no Sul, em Santa Catarina, especificamente em Chapecó. E aí a gente já realizou esse trabalho e finalizado a gente pensou, se a gente já está aqui em Santa Catarina, a gente percebeu uma certa facilidade maior para entrar no trailismo, então a gente imaginou, a gente desce para o Ushuaia, já conhece a região toda e sobe percorrendo pela América Latina e de repente o nosso ponto de parada no final pode ser Belo Horizonte ou até mesmo Santa Catarina de novo. Exatamente. E a gente estando aqui no Sul, a gente está numa cidade que é muito próximo da fronteira com a Argentina. Então quando a Angélica fala que é estratégico, justamente por causa em curta distância também. Então a gente está aqui a poucos quilômetros da Argentina, então fazendo uma rota muito interessante, uma rota muito turística, com belas paisagens, a gente segue até o Ushuaia. E a decisão de comprar o trailer foi uma novela, né, Angélica? Foi porque quando a gente entrou nesse mercado e a gente começou a fazer as pesquisas, a gente começou a perceber que nada era muito do jeito que a gente esperava que fosse. É um mercado que está crescendo, ele está numa crescente muito legal, e por causa disso ainda tem muitos aventureiros, e é aí que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. A gente percebeu e também encontrou vídeos na internet, conhecemos casais, inclusive, que alguns infelizmente caíram em golpes, então desconfiem de prazos muito curtos, ofertas milagrosas, tudo isso é alerta para... A gente viu muitas ofertas para comprar na planta, que é o que todo mundo prefere. Muitas pessoas optam por esse formato porque sai mais barato, né? Tem a promessa de sair mais barato, mas muitas vezes dá uma entrada, 50%, a empresa começa uma produção fantasma, manda até fotos, vídeos, mas no meio ali de um período combinado, essa empresa some e inclusive fisicamente ela deixa de existir naquele endereço que ela estava no ato do fechamento do contrato. A gente viu também algumas pessoas que compraram, fizeram um pagamento de 50% e depois foram buscar o trailer ou a van, enfim, a estrutura que optaram e chegaram lá, não tinha ninguém, não existia ninguém naquele endereço. Então, infelizmente, muitas histórias tristes que nos alertaram e nos fizeram ficar assim muito atenciosos em relação a como fechar a compra do nosso trailer. E por que a gente optou por começar com um trailer? Na verdade, o sonho começou a partir de uma Kombi. A gente queria sentir aquela nostalgia, mas a Kombi ela traz desafios mecânicos e de estabilidade na estrada que a gente ficou receoso. O ônibus, o micro-ônibus, ele é sempre uma opção que enche os olhos por espaço e conseguir transferir as coisas da casa fixa para a casa móvel com maior facilidade. Mas os valores são muito maiores do que o nosso orçamento permitia. A questão da van, que era um desejo do João, muito forte, mais dele do que meu, foi uma opção que a gente olhou com muito carinho também. Só que a gente esbarrou em um ponto estratégico de mobilidade na estrada. Exatamente. Além disso, a questão do desgaste mecânico ali, a partir do momento que você tem que levar o carro para oficina na sua casa, vai também. E a gente estando com as nossas duas gatinhas, a Sol e a Amélia, achar um hotel que ainda seja pet friendly, dependendo da região, é um desafio muito grande. Isso tudo corroborou para a gente tomar a decisão de vir para o trailer. E também tem as questões de custo, porque o seguro, imposto do trailer fica muito mais em conta do que de uma van. E a gente consegue, como o João falou, circular com o carro separado da casa. Então, se a gente está num camping, por exemplo, e quer fazer compras ou atender um cliente, fazer qualquer outra coisa, o carro, ele consegue se desvincular e a gente consegue se locomover com muito mais facilidade do que levando toda a casa junto. E, infelizmente, tem sido comum a gente ver nos noticiários, vídeos, de pessoas que têm van, tem Kombi, tem micro-ônibus, vai para algum lugar almoçar, fazer algum passeio, infelizmente, quando voltam, tá tudo aberto, bens roubados e, enfim, é muito triste. E aí a gente se deparou com algumas situações assim que nos fez pensar muito. Entre todas as opções disponíveis no mercado, qual que seria a melhor? Tem uma que eu já ia esquecendo de falar, que é a camper, que seria colocar uma estrutura, né, que a gente acopla no carro, no caso uma caminhonete, que ela nos possibilita colocar a casa ali em cima do carro. Essa opção a gente
ela esbarra na mesma questão que a gente teria que locomover com o carro e a casa junto, né? E tem também uma opção que é muito comum para as pessoas que estão iniciando nesse novo formato de vida, que é transformar o próprio carro numa casa. Então a gente tem aí algumas experiências muito positivas de pessoas que optaram por investir menos do que o que a gente investiu adquirindo o trailer, transformando o carro. Então a gente está falando ali de, ao invés de adquirir uma estrutura que vai ser conectada ao carro por cerca de 68 mil, que foi o valor que a gente investiu, transformar o carro, a estrutura dele, em uma pequena casa. Então tem pessoas que optam por doblô, tem pessoas que optam por Kangoo, né? Tem pessoas que optam pelo carro de passeio como mesmo. Tira os bancos e reestrutura toda a parte interna, coloca geladeira, até banheiro é possível acoplar de alguma forma, né? Colocando extensões ali para fora do carro. Todos têm um custo diferente, né? A gente entende que o mais em conta, o mais econômico seria esse de transformar o carro, que já tem por dentro numa estrutura de casa móvel, e a gente ficou ali no meio do caminho, né? A gente não comprou algo muito caro, mas a gente também não converteu o nosso carro. A gente optou por uma estrutura que acoplasse ao nosso carro e a gente pudesse então ir para a estrada. E a nossa decisão de virar nômade digital vem principalmente de dois conceitos, que é o lifelong learning, que a gente nunca para de aprender, e o life-wide learning, é o que a gente aprende em qualquer lugar, não só numa mesa de escritório, seja experienciando novas culturas, conhecendo novas gastronomias e vendo novos lugares. E por isso a gente quis optar as coincidências do destino para colocar em prática um plano que a gente tinha desde 2014. Em Belo Horizonte a gente não tem muita essa cultura do trailismo, de ir para a estrada, de ver as pessoas com uma van, morando num carro. A gente não via isso com muita constância, mas era algo que a gente já queria fazer. A gente já tinha feito pesquisas, a gente já tinha olhado alguns orçamentos, mas em Belo Horizonte não se tem muitos locais de venda e nem tem muitas pessoas que querem se desfazer do seu veículo. A gente até achou algumas locadoras de motorhome para a gente poder experimentar e fazer um passeio, mas a gente achou sempre muito difícil fazer uma locação e ir para a estrada para experimentar esse estilo de vida. No meio aí de muitas conversas e entendendo que a gente queria fazer algo diferente, veio essa proposta da gente vir para o sul. A gente executou esse trabalho aqui e a gente caiu numa cidade onde existe a cultura do trailismo, e a gente fala trailismo, mas eles consideram todos os veículos que é possível se morar dentro dele na estrada. E aí a gente começou a aprofundar ainda mais a nossa pesquisa. Viver como nômades digitais na estrada, ou seja, levar o trabalho para a estrada, também é um processo de transição. Então, na verdade, a gente está fazendo mais de um. A gente está fazendo o processo de transição de uma casa fixa para uma casa móvel e a gente está fazendo um processo de transição do trabalho. Hoje a gente não trabalha, até então a gente não trabalhava remotamente, mas agora a gente passa a trabalhar remotamente e a gente vai precisar aprender coisas novas, a gente vai precisar trazer novas atividades para o nosso currículo e isso vai levar um tempo para a gente conseguir aprender, adaptar, colocar em prática para poder comercializar, monetizar isso para se manter na estrada. Dois conceitos como o lifelong learning e o life-wide learning vieram muito de um estudo que eu fiz, e aí eu compartilhei com o João, que também entrou para a mesma área de trabalho em que eu estava, e a gente conversando muito sobre esses conceitos, a gente pensou assim, por que a gente não aplica isso na nossa vida, né? E como aplicar isso na nossa vida? E aí, para conseguir organizar isso tudo dentro de uma estrutura de vida, de um estilo de vida, a gente buscou duas empresas que vão estar presentes conosco na nossa jornada, para que a gente possa colocar em prática, então, algo que a gente viu nos livros, e que a gente quis trazer para a realidade. Com a decisão tomada e o trailer comprado, veio o desafio, trazer as coisas do nosso apartamento de 100 metros quadrados para 7 metros quadrados. Eu vou mostrar para vocês o tamanho do nosso apartamento vazio e principalmente uma comparação em relação ao tamanho do trailer, aqui dentro mesmo do apartamento. Vamos começar pelo nosso quarto de visita. Ele é bem grandinho. Aqui tem algumas coisas que a gente ainda vai retirar. A gente vai colocar no carro até amanhã. Aqui é o nosso quarto principal, cama de casal. É bem grande, tem aqui um guarda-roupa, ainda algumas coisas que a gente ainda vai organizar para levar, o restinho do que ficou. E agora a gente tem aqui um corredorzinho que divide o espaço de entrada entre os dois quartos. E a gente tem aqui a sala, que é aberta e dividida com uma mini copa e uma cozinha, que também é toda aberta. E que também já está organizada para ser entregue, ainda com algumas coisinhas que a gente vai tirar. Aqui é a nossa varanda, vem bastante. A gente tinha essa vista aqui. A gente tem também uma churrasqueira. O espaço do nosso trailer, considerando aqui a sala, ele é exatamente esse tamanho aqui. Eu vou pegar aqui um pouquinho mais distante para vocês verem, olha. O trailer, ele é exatamente esse espaço que está dividido com a fita métrica, então da fita métrica até a parede e até chegar onde estão as cadeiras. Essa é a área que a gente vai ter dentro do trailer disponível pra gente habitar. Nós dois, um casal com duas gatinhas. E tudo que a gente conseguiu levar, que depois a gente vai fazer um vídeo e mostrar pra vocês como que a gente organizou. Tudo que estava dentro desse apartamento, nesse espaço. E ele dividiu-se em 3 categorias. A primeira, doação.
A parte que a gente doou, a gente escolheu uma instituição em Santa Catarina. Essa instituição muito séria, em um determinado dia agendado, esteve no nosso apartamento e recolheu todos os itens e hoje já estão alocados e direcionados da forma correta. E a segunda categoria é venda. Então, utilizamos de plataformas digitais de anúncios classificados, anunciamos as nossas coisas. Infelizmente, o que é comum também, a gente perdeu o dinheiro, né? Que a gente paga por um valor e tem o uso, é desgaste natural também, aí o valor acaba baixando um pouquinho. Mas até ao longo da nossa vida, sabendo dessa decisão que a gente tomou hoje e que um dia chegaria esse momento, a gente não veio acumulando coisas, não veio trocando as nossas coisas. Então, até justamente para facilitar e diminuir um pouquinho a perda de dinheiro nesse momento. Terceira categoria é o que a gente iria trazer para o trailer. E a gente conseguiu trazer bastante coisas, né? Então, nosso guarda-roupa, a gente praticamente não se desfez de nada. A gente separou alguns itens sim, mas são principalmente aqueles que a gente de fato não usava muito, ou que na estrada não vai fazer diferença pra gente. Deixamos algumas opções, até porque se é preciso fazer uma reunião, ou se a gente tem algum outro tipo de proposta onde a gente precisa estar fisicamente e para isso precisa estar trajando alguma roupa específica, então a gente acabou deixando alguns itens de stand-by. A gente tem a parte da cozinha, onde a gente conseguiu trazer 80% dos nossos utensílios. Eletrodoméstico, o trailer ele já vem com todos os eletrodomésticos, então ele já vem com geladeira, ele vem com micro-ondas, ele vem com ar-condicionado, fogão de 2 bocas, então a gente não precisou trazer, mas a gente também já tinha vendido em Belo Horizonte antes de vir para Chapecó, então também não são itens que a gente teve que se desfazer aqui. E cama, a gente teve que se desfazer, e uma geladeira. Então, na verdade, a gente já veio há 1 ano atrás, 2 anos atrás, se desfazendo de algumas coisas, então o impacto agora foi muito menor. Questões de produtos de higiene, beleza, tem itens nossos de trabalho como computador, fios, câmera, algum tipo de iluminação, tudo isso a gente tem as tulhas dentro do trailer que a gente conseguiu organizar e a gente se desfez assim de 10% do que a gente tinha referente a esses itens. Então, nosso prejuízo ele foi bem pequeno em relação às vendas que a gente teve que fazer dos itens que a gente não ia trazer, que não foram doados. E a gente acabou não precisando investir tudo que a gente imaginou. A gente via vídeos das pessoas começando do zero e a gente ficava assim super preocupado. E será que a gente vai ter que contratar alguém e mudanças muito? Mas a gente conseguiu, com muita pesquisa e com o apoio da Blue Home, que foi a empresa que a gente sentiu confiança de fechar o nosso negócio, encontrar um trailer que apesar de antigo, de ser de 1982, ele tá muito bom, né? Muito conservado e a gente ainda conseguiu fazer uma programação antes de ir para a estrada que a gente pode morar nele e testar. Se com muita chuva vai ter uma infiltração, se algum cano vai vazar, se vai ter mofo, se alguma estrutura vai ceder. Então a gente consegue, dentro desse período que a gente está fazendo toda essa transição, principalmente a de trabalho, testar tudo isso em um ambiente controlado, seguro, que é o camping onde a gente está agora. Tudo funciona nele. Então a gente já testou ar quente, em época de frio, que a gente está no sul, chegou a fazer 0 graus aqui, inclusive. Testamos, funcionou super bem. Dias de calor também, acima de 30 graus, o próprio ar ele já funcionou com ar-condicionado frio. Geladeiras funciona super bem. Micro-ondas, o aquecedor de passagem em dias frios para a gente tomar banho. Então, assim, tudo perfeitamente funcionando. E caso não venha funcionar, a gente vai conseguir perceber antes de pegar a estrada de fato e corrigir. É claro que não é 100%. Né? E a gente sabe que a lei de Murphy, ela existe. Então, pode ser que a gente vá para a estrada e com uma semana aconteça alguma coisa que não aconteceu nesse período que a gente está no camp, mas a gente fez a nossa parte e a gente vai com a consciência tranquila para que tudo dê certo. Nossa vida já começou e cada dia aqui no camp é um aprendizado diferente. E no próximo episódio a gente vai compartilhar com você tudo a respeito do nomadismo digital. Qual que foi a empresa mais completa que nós encontramos no mercado para nos ajudar nesse processo de transição? Sair do nosso emprego atual para irmos para uma atividade que a gente não realizava, que a gente vai passar a realizar e como que nós vamos nos inserir no mercado. E mais ainda, como que nós vamos trabalhar para monetizar a nossa atividade e nos perenizar no mercado para nos manter na estrada. Se você gostou de acompanhar a nossa transição, a nossa virada de chave, se inscreve no canal, deixe seu like e deixe aqui nos comentários pra gente. Você teria coragem de desapegar do seu apartamento para viver num clássico de 1982? Até o próximo episódio.